Então, olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar então sobre as afecções do sistema gastrointestinal, né, do sistema digestório dos cães e dos gatos. Eu dividi essa aula em três partes. Então, na primeira parte nós vamos conversar sobre as afecções da cavidade oral, do esôfago e do estômago. Na parte 2 vamos conversar sobre as afecções intestinais e por último vamos conversar sobre as afecções do fígado e do pâncreas. Então, vamos iniciar relembrando um pouquinho da anatomia, né, do sistema digestório, do sistema gastrointestinal. Então, tudo inicia lá na boca, né? Então, aqui na boca a gente tem os dentes e as glândulas salivares que realizam, então, a mastigação e o início da digestão mecânica do alimento pela ação da saliva, tá? Seguindo, nós temos o esôfago, que é um órgão tubular, não muito longo, que conduz o alimento até o estômago em poucos segundos. Lá no estômago a gente tem então a digestão enzimática, né, a maior parte da digestão do alimento, através da produção do ácido clorídrico pelas células da mucosa gástrica, e ele regula a saída do alimento para o intestino delgado. O intestino delgado ele é a porção mais longa do intestino, tanto no cão quanto no gato. É dividido em duodeno, jejunum e ilho. E é ali que vai ocorrer ainda uma parte da digestão enzimática e a maior parte da absorção de água, vitaminas e minerais. O intestino grosso compreende o seco, o cólon reto e o ânus, né? E aqui vai ocorrer, então, ainda principalmente a absorção de água e de eletrôlitos. Basicamente, o intestino de cães ele é mais longo do que o intestino de gatos. O de cão ele pode atingir aí 4,5 metros e o de gato no máximo 2,5 metros. Além disso, a gente também tem o fígado, né, e a vesícula biliar. O fígado ele é responsável pela maior função metabólica de tudo que entra no organismo e a vesícula biliar, que armazena a bile, né, que auxilia aí na digestão, emulsificando e digerindo os lipídios. E a gente também tem o pâncreas, que também auxilia na digestão através da secreção pancreática lá no duodeno. Então, a gente vai iniciar falando das afecções da cavidade oral, tá? Eu separei aqui um slide para demonstrar a frequência das afecções dentárias em cães e em gatos, tá? Em ordem. Então, em gatos, o que a gente mais vê, tanto em gatos quanto em cães, né? O que nós mais vemos na rotina são as doenças periodontais, né? Então, o acúmulo de cálculo, de tártaro, placa bacteriana nos dentes dos animais, que pode ser muitas vezes causar muita gengivite, muita inflamação, né? O tratamento ele é pela profilaxia dentária, então a gente não vai abordar na nossa aula, tá? É uma resolução cirúrgica. Em gatos, a gente tem aqui muito prevalente a lesão de reabsorção óssea felina, né? Então, a reabsorção dentária, causada principalmente pelo acúmulo de placa bacteriana em excesso, que gera ali uma reabsorção óssea e causa muita inflamação e muita dor também, tá? O complexo gengivite estomatite felino nós vamos conversar, porque é uma afecção extremamente comum na rotina clínica. E com relação à neoplasia, o carcinoma, principalmente o carcinoma escamocelular, é o mais frequente em gatos, tá? Em cães, a gente tem aqui, em segundo lugar, afecções dentárias, como fraturas, principalmente fraturas de canino, né? A gente também pode ter as persistência dos dentes descidos, então acaba persistindo o dentinho de leite e acaba gerando uma inflamação e um foco de contaminação e acúmulo de placa dentária. Ele tem que ser removido cirurgicamente. Temos também afecções do palato e as neoplasias, dentre as mais comuns, a gente tem os epúlides, que são neoformações do esmalte dentário e da gengiva, e a gente também tem os melanomas, que são neoplasias bem agressivas que podem ocorrer também na cavidade oral dos cães. Então, a gengivite estomatite linfocítica plasmocitária, como eu comentei, é uma das afecções mais comuns da cavidade oral dos gatos na rotina, é realmente muito frequente, tá? Ela é caracterizada como uma inflamação crônica grave, tá? Com muita gengivite e ulceração, principalmente na região glossopalatina, aqui mais próximo da base da língua dos gatos, na mucosa alveolar, então bastante gengivite ao redor dos dentes, ulcerações da língua, né? Então o próprio nome já diz, é uma gengivite estomatite, então inflamação da gengiva e da língua, tá?
Nos lábios, na faringe, na orofaringe, também pode estar associada reabsorção dental pelo estímulo inflamatório que a gente tem nessa doença, tá? Ela tem uma causa idiopática, então ainda não se sabe ao certo o que causa a gengivite estomatite, mas sabe-se que ela pode ser causada por qualquer estímulo que produza uma inflamação gengival sustentada. Então, qualquer coisa que leve a uma inflamação gengival crônica pode causar a gengivite estomatite linfocítica plasmocitária, tá? A gente também pode ter a presença do cálice vírus felini e da Bartonella associadas, tá? E é muito frequente em animais FIV-FeLV positivos, né? Então, nós vamos conversar na aula de doenças infecciosas sobre o vírus da FIV e da FeLV, tá? E eles causam um status de imunodepressão bem importante nesses animais. Então, é muito frequente gatos FIV-FeLV positivo apresentarem gengivite estomatite, tá? E acúmulo de tártaro dentário, né, de placa bacteriana, porque é um estímulo inflamatório ali que pode causar, então, essa inflamação crônica e grave característica da gengivite estomatite. Os animais apresentam, então, anorexia e hiporexia, né? Então, é uma inflamação muito grave da cavidade oral, muitas vezes tem dor e disfagia associada. Então, é um animal que não vai querer se alimentar, ou então é aquele animal que ele parou de comer a ração seca e só está querendo o sachê ou alimento úmido, né? Porque fica difícil de mastigar. Cialorreia, perda de peso, dependendo de quanto tempo esse animal não está mais conseguindo se alimentar por conta dessa inflamação, e desidratação em casos mais graves de anorexia. Então, aqui algumas imagens para ilustrar, né, a gravidade da inflamação. É realmente uma inflamação bem importante e proeminente aqui na região glossopalatina, dos alvéolos dentários, né? Então, a gente pode ter também ulcerações da língua associada, e principalmente gengivite bem proeminente na base de todos os dentes do animal. O diagnóstico, ele basicamente se baseia nos sinais clínicos, então o exame físico da cavidade oral e a presença, né, daquelas lesões características de gengivite estomatite já são suficientes para fechar o diagnóstico. Não necessariamente nós precisamos utilizar outros métodos, né? Mas com relação a exames complementares, a gente pode ter leucocitose em casos graves de gengivite, né? Então, imagine esse animal com muita inflamação, secreção purulenta, né? Com muita infecção bacteriana secundária ocorrendo. A gente pode ter leucocitose e febre no exame físico. Mas o diagnóstico confirmatório é somente com biópsia, que daí na histopatologia é possível visualizar, então, os infiltrados linfocíticos plasmocitários característicos de uma inflamação crônica, tá? Mas na maioria das vezes não é feita biópsia. O exame da cavidade oral ele já é suficiente, então é importante que o nosso exame físico se inicie abrindo a boca do animal. A gente precisa investigar, ver como que tá. E nunca se esqueçam de testar esse animal para FIV-FeLV, né? Então, como eu falei, essas viroses, né, elas acarretam em um status de imunodepressão bem importante nesses animais, e eles podem ter, então, frequentemente associada a gengivite estomatite. Com relação ao tratamento, a gente não tem nada comprovado que seja totalmente eficaz, né? Então, o objetivo do tratamento, basicamente, é melhorar a qualidade de vida desses animais, né? Tentar diminuir essa inflamação, diminuir a resposta inflamatória e fazer esse animal viver melhor, tirar a dor e a inflamação, né? E na maioria das vezes é uma terapia multimodal, que envolve terapias clínicas e terapias cirúrgicas, para a gente tentar diminuir o quanto mais essa inflamação, né? E infelizmente a maioria dos casos são refratários, tá? Principalmente naqueles animais com status imune debilitado, é muito comum a gente ter a ocorrência da gengivite estomatite durante muito tempo e voltando cada vez pior, tá? Então, a profilaxia dentária é a base do tratamento. Então, naqueles animais que têm a gengivite estomatite associada com muito acúmulo de tártaro dentário, a profilaxia ela é necessária e essencial para remover, né, o estímulo inflamatório do acúmulo bacteriano. A antibiótico-terapia também muitas vezes é necessária. Então, na maioria dos animais, eles já chegam com um quadro mais grave de gengivite, já com infecção bacteriana secundária.
A gente utiliza a amoxicilina com clavulonato de potássio de primeira escolha. A clindamicina também é excelente para a cavidade oral. E também pode-se realizar, então, limpeza da cavidade oral, principalmente da gengiva e daquelas erosões da língua, com solução de clorexidina 0,12%, tá? Na forma tópica. Claro que não é todo gato que vai deixar, né? Você abrir a boquinha dele, que está inflamada, dolorida, e passar uma gazezinha, né, com clorexidina tópica. Mas se for um animal mais bonzinho, que permite, ajuda bastante a controlar os sinais clínicos também. Muitas vezes pode ser necessário o uso de corticoides, como a prednisolona, para tentar diminuir a inflamação, mas deve-se ter um cuidado aqui, principalmente nos animais FeV positivos, porque o corticoide ele pode diminuir ainda mais o status imune desse animal, tá? Naqueles casos que está sendo extremamente refratário, né, não está resolvendo com antibiótico e corticoide, pode-se utilizar imunomoduladores, como a ciclosporina, que ajudam modulando a inflamação. E naqueles casos em que nada mais funciona, um animal que já está tendo a gengivite estomatite de uma forma muito frequente, a extração dentária pode ser a solução, tá? Então aqui é uma imagem forte, né, chocante, então praticamente todos os dentes do animal foram extraídos, mas em alguns casos é a única forma de controlar essa inflamação e dar qualidade de vida para o animal, né? Então, mas ele não vai viver bem. O gato é um animal carnívoro essencial, como que a gente vai tirar os dentes dele, né? Então, eles vivem bem, é muito melhor eles viverem assim, se a gente consegue adequar a dieta desses animais, né? Com os sachês, dietas úmidas, do que deixar eles sofrendo com muita dor e muita inflamação, né? Principalmente quando tem lesão de reabsorção óssea, a extração realmente é a única solução. E por conta disso tudo, o prognóstico acaba sendo reservado por conta do risco de refratariedade, beleza? O granuloma eosinofílico felino é uma outra doença muito comum da cavidade oral dos gatos, tá? Ela possui uma causa ainda incerta e desconhecida, né? Mas acredita-se que ela esteja relacionada à alergia, né? Então, principalmente alergia ao alimento, ao ambiente ou à presença de pulgas. E ela também pode ter uma base genética. E ela é caracterizada pela presença de úlceras indolentes, então úlceras inflamadas e que não cicatrizam, e também associada a lesões de pele, como placas eosinofílicas ou granuloma linear na pele, principalmente na região de abdômen ventral e caudal de membros pélvicos, tá? Então, as lesões, elas são características em lábios, palato e língua, né, com essas úlceras indolentes, bem inflamadas, com as margens bem arredondadas. E na pele, as lesões também podem ter, então, placas eosinofílicas ou granuloma linear. Então, áreas de alopecia linear e presença de muito eritema, e muitas vezes associado a prurido, tá? E os sinais clínicos incluem disfagia, litose e anorexia, né? Então, o animal com uma lesão dessas na cavidade oral, ele não vai querer se alimentar, ele tem dor, né? A litose por conta de infecção bacteriana secundária. O diagnóstico ele também se baseia nos sinais clínicos característicos, mas a biópsia é o diagnóstico padrão ouro, né, confirmativo, com a presença, então, na histopatologia de infiltrado eosinofílico. O tratamento ele se baseia no uso de corticoide, então eles respondem muito bem à corticoide terapia. Então, a primeira escolha é a prednisolona, na dose de 2 a 4 mg por quilo pela via oral. A antibiótico terapia pode ser necessária em casos de infecção secundária, né? A amoxicilina com clavulonato de potássio é a primeira escolha. E deve-se fazer um manejo, né? Então, como a causa ela pode ser alérgica, a gente precisa fazer controle de pulgas, manejo do ambiente que esse animal está e o manejo alimentar. Muitas vezes a gente tem que trocar a dieta desse animal porque ele pode estar tendo uma reação alérgica a alguma proteína do alimento que está causando essas lesões. E o prognóstico é bom, então eles respondem super bem ao tratamento. Então, aqui algumas imagens para ilustrar melhor. Então, são essas úlceras, né, com bordos bem elevados e bem arredondados, principalmente na língua, tá? Aqui tem outra. E também é característica essas lesões pontilhadas, com pequenas áreas densas, né, bem esbranquiçadas, no meio das úlceras, tá? No palato aqui e na região sublingual, são bem característicos. E aqui é um caso de um granuloma eosinofílico na pele, então
o granuloma linear, ocorrendo aqui na região posterior dos membros pélvicos desse animal. Então, ele apresentava uma região alopécica eritematosa e apresentava lambedura associada da região, né? Então, foi iniciado o tratamento com o corticoide. Nesse caso, foi utilizado o acetato de metilprednisolona, que é uma prednisolona de ação mais longa, tá? Então, a gente faz ela pela via subcutânea, com intervalos de 21 dias. Ela é excelente, principalmente para aqueles animais que não permitem, né? Então, é um animal que é muito arisco, ou o proprietário não consegue fazer a administração via oral do corticoide 2 vezes ao dia, que às vezes acaba sendo um pouco mais chato em gatos. E também naqueles animais que já têm mais sensibilidade aos efeitos colaterais do corticoide pela via oral. Então, pode-se utilizar essa via, né, subcutânea com intervalos de 21 dias. Então, aqui a evolução do tratamento. Então, 42 dias após o tratamento e 63 dias com resolução praticamente completa. Então, é uma doença que responde muito bem à terapia ao corticoide. Então, agora vamos dar sequência falando das principais afecções do esôfago. Então, o megaesôfago, ele é uma das doenças do esôfago mais comum, tanto em cães como em gatos, tá? Ela é caracterizada como uma dilatação esofágica, então a gente tem a dilatação do esôfago, e essa dilatação, ela acaba gerando a perda do peristaltismo normal do esôfago. Então, o esôfago, ele não consegue mais realizar o movimento de transportar o alimento para o estômago, né? Por conta dessa dilatação. Ele pode ser primário, congênito ou hereditário, muito comum aqui em gatos terem a forma hereditária ou congênita do megaesôfago. Então, sinais clínicos acontecendo em animais bem jovens. Pode ser idiopático, né? Então, na maioria das vezes ele é idiopático, sem uma causa definida. Ou ele também pode ser secundário a algumas causas. Então, uma das causas que levam o megaesôfago é a persistência do arco aórtico direito. Então, os animais, eles nascem com uma má formação, com a persistência desse arco aórtico, que acaba englobando aqui dorsalmente o esôfago. Às vezes ele pode pegar traqueia também, mas na maioria das vezes o esôfago. E ele acaba criando uma obstrução nessa localização aqui, bem na base do coração, onde tem a persistência do arco aórtico. E posterior a essa obstrução, a gente tem, então, a dilatação do esôfago, conteúdo alimentar, o alimento ele não consegue passar para o estômago, né? Outras causas incluem polimiosite ou miastenia graves, então a gente tem aqui lesão direta da inervação, que inerva ali o esôfago, então ele perde o seu peristaltismo e acaba dilatando. O hipotireoidismo, tá? Por conta também de estar relacionado à polimiosite ou então pela diminuição do metabolismo geral, então a gente pode ter diminuição do peristaltismo levando à dilatação, ou até mesmo a presença de corpos estranhos, né, que acabam criando também uma barreira mecânica de obstrução esofágica e o esôfago acaba dilatando caudalmente cranialmente a essa obstrução, tá? Então aqui as principais causas do megaesôfago em cães e gatos. O principal sinal clínico do megaesôfago é a regurgitação, né? Então, imagine que o alimento está parado no esôfago, ele não consegue descer para o estômago, né? Então, automaticamente, o que ocorre é uma regurgitação. O animal, ele expele o conteúdo após, né? Ele come, o alimento não passa, então ele expele o alimento praticamente inteiro, né? Característico de regurgitação, normalmente logo após a ingestão, né? A cialorreia também pode estar relacionada, porque acaba, né, náusea, acaba estimulando muito ali a região esofágica, você acaba tendo muito refluxo gástrico, causando cialorreia e náusea. Tosse, né, muitas vezes a dilatação esofágica ela pode comprimir traqueia, causando reflexo de tosse. Perda de peso, porque o animal ele não está chegando nada no estômago, então ele não está absorvendo nada do que ele come e logo regurgita, né? E a pneumonia aspirativa pode ser uma consequência da regurgitação, então o animal ele acaba aspirando aquela regurgitação, acaba indo para o pulmão, causando então infecção por pneumonia aspirativa, tá? Que muitas vezes é uma consequência do megaesôfago.
O diagnóstico, ele se baseia no esofagograma, basicamente, que é a radiografia contrastada do esôfago, né? Então, a gente tem a administração pela via oral de um contraste de bário, tá? Logo em seguida a gente faz a projeção radiográfica e a gente tem, então, o bário, né, o contraste luminoso, ele percorre, então, todo o esôfago e a gente consegue ver, então, a dilatação esofágica, né? Então, aqui uma dilatação um pouco mais caudal, no esôfago caudal, né? Aqui você podem ver que ele está até tracionando aqui a traqueia, o lumen traqueal, de tão dilatado que ele está. E aqui, nesse caso, em um gato, uma dilatação esofágica numa porção um pouquinho mais cranial, né? Então, a gente consegue ver o contraste passando aqui e ele dilata, né? A gente tem essa dilatação, não é normal a gente ver isso, tá? Uma outra característica, a gente visualizar o esôfago mesmo sem contraste no raio-x. Então, o esôfago, ele normalmente não é visualizado, né? Então, quando a gente tem uma dilatação com muito conteúdo dentro, ele pode ser visível no raio-x e principalmente deslocando a traqueia dorsalmente, ventralmente, perdão. O tratamento, ele é basicamente sintomático, né? Então, fluidoterapia para aqueles animais que estão muito desidratados, porque eles não estão, né, estão há vários dias sem conseguir se alimentar, né? Muitas vezes, aquele conteúdo alimentar parado por muito tempo no esôfago, ele leva à esofagite, à inflamação, então precisa ser feito tratamento sintomático da esofagite. A gente utiliza o sucralfato, principalmente, tá? Na dose de 25 mg quilo bidiotide. E o tratamento da pneumonia aspirativa, caso presente, né? Principalmente com antibióticos, tá? A cisaprida, ela é parente ali da metoclopramida e ela auxilia, então, no peristaltismo esofágico, tá? Ela pode ajudar, mas não é nada comprovado, tá? Que ela ajude realmente no peristaltismo esofágico. A dose é de 0,1 a 0,5 mg quilo bidiotide. E basicamente o manejo alimentar vai ser o principal tópico do tratamento do megaesôfago, tá? Então, o que acontece? O animal, na posição quadrúpede, concordam comigo que é muito mais difícil de a gente ter a ação da gravidade no alimento, na posição que o cão fica, né? E para piorar, a gente coloca o potinho de ração dele lá no chão e ele tem que literalmente abaixar a cabeça para comer. Então a gente tem pouca ação da gravidade a nosso favor, né? Então a gente utiliza essas chairs, que são as cadeiras elevadas, né? Para fornecimento de alimento. Assim a gente tem a ação da gravidade a nosso favor, né? Ajudando, então, a esse alimento chegar até o estômago, tá? Então, essa daqui é o principal manejo terapêutico do megaesôfago, ajuda bastante. E correção da causa base quando houver, né? Quando uma daquelas causas secundárias estiver presente. Então, aqui um vídeo para vocês verem como que é o manejo desses animais, né? Nessas chairs. Deixa eu ver se vai rodar. Então, ele coloca, né, o animal nessa cadeira elevada, suspensa, ele come e a posição aqui está favorável à gravidade, né? E daí depois o animal ele permanece nessa posição por pelo menos uns 15 a 20 minutos, tá? A água não necessariamente precisa ser fornecida dessa maneira, né? Então a água é muito mais líquida, é muito mais fácil dela chegar até o estômago. Então, muitas vezes não é necessário colocar o potinho de água elevado, né? Mas o alimento sim, tá? Alimento pastoso também ajuda, né? Quanto mais úmido o alimento, melhor, mais fácil a passagem alimentar. Essas chairs é bem legal porque você pode fazer ela em casa, né? Então, se você pesquisar na internet, no YouTube, tem vários tutoriais de como fazer a sua chair para o seu animalzinho. Então, é bem legal, né? Com cano de PVC, almofadado. Então, é bem bacana e bem fácil de fazer esse manejo e também para o proprietário, né? Mostrar vídeos, né? Ele acaba se estimulando e ver que é fácil realmente, não é um manejo difícil. E o animal ele acaba se adaptando, né? Então, como vocês viram, ele foi sozinho para cadeirinha.
Outras afecções do esôfago que podem ocorrer, então, além do megaesôfago, a gente tem as esofagites, né? Então, as inflamações esofágicas. Elas podem ser causadas, né, principalmente quando o animal está tendo muita crise de vômito, uso de alguns fármacos, né? Então, por exemplo, em gatos, a doxiciclina, que é um antibiótico, ela tem um potencial de esofagite muito importante, então, muitas vezes a gente precisa administrar esse medicamento ou logo administrar água em seguida, ou colocar um pouquinho de margarininha em volta do comprimido, que acaba ajudando a descer, né? Refluxo gástrico também é uma causa importante de esofagite, hérnia de hiato e presença de corpos estranhos pela ação irritativa mecânica do corpo estranho no esôfago. E o tratamento de escolha é com os protetores gástricos, então o sucralfato, que acaba formando uma barreira protetiva, né, no esôfago, e o omeprazol, 1 mg quilo BID também, para diminuir a secreção gástrica e diminuir aí o refluxo gástrico e diminuir os sinais de esofagite. Obstrução esofágica também pode ocorrer, principalmente pela presença de corpos estranhos ou neoplasias, né? Então, muito comum o animal, o primeiro local que o corpo estranho pode parar e obstruir é no esôfago, né? E os sinais clínicos, eles estão relacionados com tosse, regurgitação e cialorreia por conta da presença do corpo estranho ou da neoplasia ali obstruindo a via de saída, né? E o tratamento é com correção da causa de base, né? Então, basicamente, tratamento cirúrgico ou endoscopia para remover um corpo estranho, ou cirúrgico no caso de neoplasias. Então, agora nós vamos terminar essa parte falando das afecções do estômago, tá? E na parte seguinte, que eu vou disponibilizar, a gente vai falar sobre as afecções intestinais. Então, vamos conversar sobre as afecções gástricas. Então, antes da gente iniciar, é muito importante que a gente saiba diferenciar regurgitação de vômito, né? Por quê? Porque são as principais manifestações clínicas das doenças do estômago e do esôfago. E muitas vezes, a gente saber diferenciar ela na prática, a gente já consegue descartar possibilidades, né? Então, a gente vai ver que as doenças do estômago, elas costumam ser muito parecidas, né? Os sinais clínicos. Então, se a gente conseguir diferenciar bem certinho o que está acontecendo, a gente já tem possíveis diagnósticos diferenciais mais selecionados. Então, regurgitação é quando o animal expele um alimento não digerido, sem contração muscular. Então, é literalmente a eliminação passiva do conteúdo. Normalmente, ele já come e logo regurgita. Então, em menos de 2 horas, ele regurgita o alimento inteiro, normalmente com um formato tubular, por conta do formato do esôfago, tá? E se for analisar o pH, é um pH mais neutro, tá? Na casa do 7. As causas de regurgitação incluem, então, as doenças esofágicas primárias ou secundárias, né? Como corpo estranho, neoplasia e estenose. Então, atender um animal regurgitando, pense principalmente nas causas esofágicas. E o vômito, né? Então, é a expulsão do alimento, digerido ou não. Então, é importante que a regurgitação ela não é caracterizada só pela presença do alimento não digerido, do alimento inteiro, né? O vômito também pode acontecer, tá? Então, dependendo do tempo, ele é vômito, não regurgitação. Então, normalmente, se passou das 2 horas, então o animal comeu, e ele vomitou em 2 horas, mas foi um alimento inteiro, ele já é um vômito, não é regurgitação, tá? O vômito, ele pode conter bile, então aquela característica amarelada, né? Espumoso, com aquela espuminha, né, que o proprietário fala. Ela vem associada de contração muscular e náusea, então é a mímica do vômito, o animal ele fica se contraindo, 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 e de repente ele solta, ou então é antecedido de um período de náusea, né, então o animal ele fica salivando muito. Se for medir o pH do vômito ele é baixo, né, ele é bem ácido, porque ele já teve contato com ácido clorídrico no estômago. E a gente pode ter presença de sangue junto com o vômito. Então, a regurgitação não vai trazer sangue junto, tá? Então, se tem sangue, já é hematêmese. E a hematêmese, ela é causada por úlcera gástrica ou neoplasias estomacais. Então, esses são os 2 diferenciais importantes. E as causas do vômito são várias, né? Então, cinetose, que é aquele vômito do movimento no carro, quando o animal anda de carro.
intoxicações, obstruções por corpo estranho, neoplasia, inflamação extraalimentar, como uremia, né, aumento da ureia, endocrinopatias, piometria. Então, as causas de vômito são diversas, por isso que é importante a gente investir nos diagnósticos para tentar detectar o que está causando, né, se é realmente algo do estômago, né, para poder entrar com o tratamento mais adequado. Então, vamos falar sobre as gastrites, muito comuns na rotina clínica, e a gente tem as gastrites agudas e as gastrites crônicas, tá? Então, a gastrite aguda, a gente vai fazendo um comparativo, tá? A gastrite aguda, ela normalmente ela é causada por uma intoxicação alimentar. Então, é aquele animal que comeu porcaria ou que comeu alguma coisa muito diferente da sua dieta tradicional, que mexeu no lixo, né? Então, é muito comum causar gastrite aguda por conta disso. Medicamentosa, então, pelo uso de principalmente anti-inflamatórios não esteroidais. Lembra que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles não são tão seletivos, né? Então, eles podem agir lá na COX-1, que é a produção do suco gástrico no estômago, aumentando, então, essa produção. Infecciosa, então, principalmente na parvovirose canina, a gente tem uma presença de vômito agudo muito frequente. Então, aqui, né, um animal que virou lixo, comeu alguma coisa diferente, comeu porcaria, ou então que usou um anti-inflamatório não esteroidal nada seletivo, como, por exemplo, o cataflã, né, o diclofenaco. Então, o próprio nome já diz, é extremamente agudo. É aquele vômito que do nada começou e geralmente é muito frequente e tem essas possíveis causas associadas. Já a gastrite crônica, ela é principalmente causada por uma causa infecciosa, né, como Helicobacter, né, a bactéria, principalmente Helicobacter pylori, ou Physaloptera rara, ou Olulanus tricuspis, que é uma verminose, que é caracterizada por uma gastrite granulomatosa em gatos, né? Antígenos alimentares, então é aquele animal que tem alguma alergia a alguma proteína do alimento, ele acaba tendo episódios de vômito, ou refluxo gastroduodenal, então é aquele animal que fez um jejum prolongado, ou que ele fica muito tempo sem comer e acaba vomitando intermitentemente. Então, essas são as principais causas da gastrite crônica. Ou também causa idiopática, quando a gente não consegue detectar nenhum desses agentes, a gente diz que ela é idiopática. Daí a gente pode ter 4 tipos possíveis, né? A linfocítica plasmocítica, eosinofílica, granulomatosa ou atrófica, por conta de atrofia das células produtoras do suco gástrico, do ácido clorídrico no estômago, tá? Então, nesse caso, só com biópsia para a gente detectar. Com relação aos sinais clínicos, então, da gastrite aguda, a gente tem aí o vômito, mas é um vômito que acontece de uma forma super aguda, do nada ele começou a vomitar e vomita muito, em muitas quantidades, associada a muita náusea, inapetência e apatia, né? E a gente pode ter também desidratação associada quando o animal ele fica muito tempo sem comer. Febre também pode estar associada, principalmente quando for uma causa infecciosa associada, né? Já a gastrite crônica é aquele animal que ele vomita dia sim, dia não, né? Então, intermitente ou não, né? O animal ele pode vomitar todos os dias, mas é um vômito que vem acontecendo já há bastante tempo, né? E normalmente ele vomita, fica um pouquinho mal, mas depois ele já vai lá, come, fica bem 3, 4 dias, depois ele vomita, né? Então, essas são as características do vômito da gastrite crônica, né? É muito característico a síndrome do vômito bilioso, então, aquele animal que de repente ele tem episódios de vômito muito amarelado e espumoso por conta de jejum prolongado. Então, é um animal que ele está se alimentando, está fazendo pouca alimentação, acaba ficando muito tempo de jejum e tem o vômito bilioso. Eles podem ter náusea e anorexia associada, tá? E no caso do animal com alergia alimentar, ele pode ter sinais dermatológicos associados. Com relação ao diagnóstico, então, da gastrite aguda, ela vai se basear principalmente na anamnese e nos sinais clínicos, né? Então, é um filhote, né? É um filhote vacinado que pode ter alguma doença infecciosa e principalmente é o diagnóstico de exclusão, né? Então, ele comeu alguma coisa diferente no quintal, foi para a rua, mexeu no lixo, né? São possibilidades que você precisa perguntar para o tutor para você tentar chegar a um diagnóstico, né?
Outras causas de gastrite aguda: ingestão de corpo estranho, né? A pancreatite, uma doença muito comum que a gente vai conversar na próxima aula sobre afecções do pâncreas, causa muito vômito e vômito de uma forma muito aguda por conta da ingestão de um alimento muito gorduroso. Hepatopatias causam muito vômito, uremia por conta de insuficiência renal, endocrinopatia, piometria, são possíveis causas, né, extragástricas. Com relação a exames complementares, né, então muitas vezes a gente já fecha aqui no diagnóstico de exclusão, mas o hemograma e perfil bioquímico podem ajudar, né, então o hemograma a gente pode ter presença de leucopenia nos casos de doenças infecciosas, alterações nas enzimas hepáticas ou renais, quando a gente tiver hepatopatia ou uremia, né, associada. A endoscopia ajuda bastante, a gente consegue ver a mucosa gástrica bem irritada, e se tiver uma possível causa, como um corpo estranho, a endoscopia, ela, além de diagnóstico, ela também é terapêutica, a gente consegue retirar esse corpo estranho, né? O ultrassom, a gente tem, então, bastante inflamação da mucosa gástrica, com espessamento da mucosa, com presença geralmente de conteúdo bem líquido no estômago, por conta da gastrite e produção exagerada de suco gástrico. E o raio-x, então, ele vai ser aqui específico para corpos estranhos radiopatos, como ossos, por exemplo. E com relação à gastrite crônica, a gente precisa fazer biópsia, né? Então, nesse caso, a endoscopia seria o melhor meio da gente conseguir fazer essa biópsia, porque a gente já vai estar investigando a mucosa gástrica e a gente consegue pegar um pedaço da mucosa para mandar para a biópsia para tentar chegar a um diagnóstico conclusivo, né? Na biópsia a gente consegue ver, por exemplo, Helicobacter, né? Conseguimos ver possíveis vermes, né? Parasitas estomacais, neoplasias que possam estar causando esse vômito crônico, né? O teste da urease, ele é realizado também para Helicobacter, através da endoscopia. Também podemos ter a visualização direta dos parasitas por endoscopia ou ultrassonografia, né? A neoplasia, então a gente vai preferir fazer biópsia para confirmar na histopato. E no caso da gastrite crônica idiopática, somente com biópsia e histopatologia. Com relação ao tratamento, basicamente são iguais, né? Então, no caso da gastrite aguda, o tratamento ele é sintomático, né? Então, fluidoterapia para os pacientes que estão muito desidratados, muito tempo sem comer. O jejum de 12 horas é interessante, ele acaba sendo interessante porque ele acaba dando literalmente um sossego para o estômago, né? Então, a gente fazer o jejum diminui bastante a inflamação gástrica. Mas a gente tem que ter cuidado. Então, o jejum de 12 horas a gente utiliza naqueles animais que são internados, tá? Que estão na fluidoterapia e que a gente possa monitorar esse fluido. Porque o jejum ele pode piorar a desidratação desses animais, mas ele é bem interessante para diminuir os sinais clínicos e o desconforto causado pelos vômitos seguidos, né? E o uso de antieméticos, né? Então, se é um animal que está vomitando muito, dificilmente vai segurar com via oral, né? Então, o ideal é a gente optar pelos via subcutânea ou via intravenosa. Então, o metoclopramida, que ela atua, então, como procinético, na dose de 0,25 a 0,5 mg quilo BID ou TID. A ondansetrona, um excelente antiemético de ação central, mas ele é somente intravenoso, 0,1 a 0,5 mg quilo. E o Serenia, aqui, que seria o melhor de todos, mas é um pouquinho mais caro, na dose de 1 mg quilo CID. E o uso de protetores gástricos para diminuir, então, a secreção gástrica e proteger a mucosa. Então, o sucralfato, 25 mg quilo BID ou TID, e o omeprazol, 1 mg quilo BID, tá? Com relação à gastrite crônica, a gente vai tratar com base na causa, né? Além do tratamento sintomático. Então, se a gente detectou que a causa é parasitária, a gente vai iniciar com antiparasitários, né? O Helicobacter responde muito bem à terapia com metronidazol associado à amoxicilina. No caso da gastrite crônica por causa alimentar, a gente precisa fazer a dieta de exclusão, então instituir um alimento que ele nunca comeu ou uma dieta hipoalergênica para a gente tentar fazer essa exclusão, né? E no
caso da idiopática, dieta também pode auxiliar, então principalmente proteínas de alta digestibilidade, uma proteína que ele nunca tenha tido contato, ou dieta hipoalergênica, e o uso de corticoides também para diminuir a inflamação pode resolver. E claro, tratamento sintomático e de suporte sempre, né? Antiemético, protetores gástricos, para diminuir os sintomas, os sinais clínicos. E corpo estranho gástrico. Então, a gente pode ter inúmeros casos de corpos estranhos gástricos na rotina e é importante que a gente saiba, né, o quão frequente eles são. Então, o corpo estranho gástrico, ele vai causar uma irritação mecânica da mucosa, né, ou até mesmo obstrução total do esvaziamento gástrico, causando vômito, tá? Então, o principal sintoma do corpo estranho gástrico é o vômito, principalmente depois que o animal come. Ele come e logo vomita, porque tem um fator mecânico obstruindo ali o esvaziamento gástrico dele e irritando a mucosa, tá? Nos casos mais graves em que há perfuração pelo corpo estranho, a gente tem peritonite associada e sinais clínicos muito mais graves, né? Sinais de choque no animal quando a gente já tem essa perfuração. E o corpo estranho ele pode obstruir, né, e precisa ser removido, ou ele pode ser eliminado naturalmente, tá? Mas é importante que a gente faça o acompanhamento, né, realize os exames diagnósticos para tentar descobrir se ele vai realmente ser eliminado, se existe essa possibilidade, né, sem causar danos para o animal. Então, o diagnóstico ele é baseado no histórico, né, e nos sinais clínicos. Então, é um animal que, principalmente filhotes, né, é muito comum por conta da ingestão de brinquedos, ingestão de chinelo, panos, tudo que você possa imaginar, né? Bola de lã nos gatos, né? Então, os gatos adoram brincar com esses fios e eles acabam ingerindo. E o grande problema é que o fio ele pode ficar preso na base da língua do gato e ele engole o resto. Então, ele acaba literalmente puxando, né, as vísceras, porque ele está preso lá na base da língua. Então, ele faz uma lesão de plicatura intestinal, que é bem característica no ultrassom, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Osso, né? Então, presença de ossos, e é um animal que está vomitando logo após a refeição e tem esse histórico, né? Gatos também fazem muita bola de pelo, né? Por conta de lambedoura em excesso. Então, precisa ter esse diferencial em gatos que estão vomitando muito logo após a refeição. E normalmente a ingestão alimentar está normal. Então, não é um animal que perdeu o apetite, né? Para ele tá tudo bem, ele tá feliz e contente, ele comeu o brinquedinho dele, mas ele tá vomitando logo depois que ele come nos casos mais leves, né? Que não tiveram complicações. A radiografia e a ultrassonografia abdominal são de grande valia, tá? Então, radiografia principalmente para corpos estranhos radiopacos, como ossos, né? E a ultrassonografia acaba sendo a primeira linha, né? Para detecção. E a gente consegue também fazer o acompanhamento desse corpo estranho. E a endoscopia aqui é o melhor método diagnóstico, porque além de a gente visualizar o corpo estranho, a gente também pode ter a opção de removê-lo quando ele não for um corpo estranho irritativo, né? Nada que possa perfurar durante a remoção. Mas aqui a endoscopia ela é excelente, ela é menos invasiva do que uma cirurgia. Então pense, é um corpo estranho que precisa ser retirado e ele vai precisar passar por uma cirurgia de abertura do estômago, abertura do intestino, né? Então são cirurgias que podem ter maiores complicações, né? E os cuidados pós-operatórios são bem importantes. Então, a endoscopia que facilita muito, tá? E então, remoção do corpo estranho e o suporte seria a base do tratamento, né? Então, o tratamento do vômito e da irritação que o corpo estranho causou após. Então, aqui algumas imagens, né? Uma radiografia abdominal com a presença de um corpo estranho aqui na região do intestino. Aqui, nessa projeção ventrodorsal, a gente consegue ver também a presença de uma estrutura na região estomacal. É importante a gente fazer várias projeções, né? No mínimo 3 projeções, para a gente conseguir identificar. Às vezes, essa estrutura não seria visualizada numa projeção lateral, por exemplo. E aqui, o ultrassom daquela alça intestinal em plicatura, né? Que seria parecido com uma sanfoninha, muito comum no caso de ingestão de corpo estranho linear nos gatos. Aqui eu trouxe para vocês uma endoscopia, tá? Que eu pude acompanhar. Então, o animal ele estava com o histórico de um vômito
logo após a refeição, bastante vômito, logo após que se alimentava, e ele tinha costume de brincar com vários brincadinhos e a tutora tinha percebido que um dos brinquedinhos tinha sumido, né? E ela achou que ele pudesse ter ingerido. Então a gente realizou a radiografia e visualizou a presença de uma estrutura arredondada no estômago, né? E a gente, nesse caso, optou então pela endoscopia, né? Então aqui a visualização do brinquedinho, é o brinquedinho de borracha, tá? E um videozinho da remoção. Então a gente consegue pinçar, né, esse corpo estranho e remover de forma muito rápida, né? Então o animal se recuperou super bem após isso. Com relação à ulceração e erosão gástrica, também é muito comum na rotina de pequenos animais, tá? E ela pode ser causada principalmente por agentes irritativos da mucosa gástrica, né? Então, a ingestão contínua ou em alta dosagem de anti-inflamatórios não esteroidais ou corticoides é extremamente comum por conta da inibição da COX-1 e inibição da secreção gástrica. O uso prolongado de antibióticos também é um fator importante para a irritação gástrica e essa irritação que acaba acontecendo com muita frequência pode gerar ulceração e erosão gástrica. Hipersecreção gástrica, então fatores que levam ao aumento da secreção de ácido gástrico pelo estômago, como por exemplo mastocitoma, né, que é um tumor que libera muita histamina, e a histamina ativa a liberação de ácido gástrico. Gastrinoma, que é um tumor das células da mucosa gástrica, que acaba gerando o aumento da secreção de ácido clorídrico, então são causas comuns, tá? Neoplasias, pitiose, que é um fungo que causa uma infiltração na mucosa gástrica, causando ulceração. Trauma ao corpo estranho, então o corpo estranho perfurante, né, pode causar. E a uremia, nos casos graves de insuficiência renal com elevados níveis de ureia. A ureia é extremamente maléfica, nociva para a mucosa, principalmente a mucosa gástrica, e ela em excesso pode causar a ulceração e erosão gástrica. Os sinais clínicos principalmente hematêmese, então vômito com presença de sangue, pode ser vômito em grande quantidade, tá? Anorexia, muita dor abdominal, geralmente uma dor abdominal bem importante em região epigástrica. E melena pode estar associado por conta do sangramento ali contínuo da mucosa gástrica, acaba descendo ali para o intestino delgado e a gente tem presença de sangue digerido nas fezes. No caso de perfuração gástrica, os sinais clínicos são mais graves, porque esse animal ele rapidamente evolui para peritonite, síndrome da resposta inflamatória sistêmica e pode ocorrer sepse também quando a gente tem liberação de micro-organismos, de bactérias no peritônio ou na corrente sanguínea, tá? Então, a gente tem ali um animal com sinais de choque, mucosas pálidas, anemia, hipotensão, dispneia, taquipneia. Nesse caso aqui, a correção precisa ser muito rápida para você não perder o seu paciente. Então, o diagnóstico, a gente precisa investigar a causa, né? Um animal que está fazendo uso contínuo de medicamento, né? Teve injeção de um corpo estranho ou alguma neoplasia. Então, o ultrassom ajuda bastante. Então, ali a gente consegue ver a parede bem espessada e a gente consegue ver, literalmente, a presença da úlcera, né? Com perda da estratificação da mucosa gástrica. No hemograma, a gente pode ter anemia e leucocitose presentes nos casos de peritonite e perfuração, né? Com hemorragia. O perfil bioquímico a gente precisa realizar para avaliar como é que está a função renal e hepática, se podem ser uma das causas dessa ulceração, né? E a endoscopia a gente consegue ter aí a avaliação macroscópica, então, da lesão, né, da ulceração, ou realização de biópsia nos casos de suspeita de pitiose ou neoplasia. O tratamento se baseia na remoção da causa, então interromper a diminuição de medicamentos, né? Remover o corpo gástrico, o corpo estranho, remover a neoplasia, né? Fluidoterapia, tá? Muito importante. Geralmente com reposição de potássio, porque é um animal que ele vomita muito e está tendo sangramento estomacal, então a gente tem uma hipocalemia que pode estar presente nesse paciente. O uso de protetores gástricos é fundamental. A gente precisa tentar diminuir a secreção gástrica desse animal para tentar dar um suporte até que essa úlcera cicatrize. Antieméticos para diminuir o vômito. A nutrição parenteral é excelente, né? Então, pela via endovenosa,
com um fármaco para nutrição parenteral, tá? É um animal que pode não estar conseguindo se alimentar, né? E aqui a gente acaba tendo uma maior cicatrização da úlcera. E no caso de perfuração ou peritonite, intervenção cirúrgica, né, para correção da úlcera, antibiótico terapia e analgesia, tá? Então a peritonite ela causa muita dor. Então aqui a gente precisa de um analgésicos potentes, uso de opioides associados para tentar fazer um controle melhor de dor. E aqui, ó, o sucralfato, ele vai ser excelente para úlcera, né? Porque o sucralfato, ele cria uma barreira protetiva sobre a erosão, tá? Então, dá suporte para que essa lesão cicatrize o mais rápido possível, sem sofrer, então, ação direta de alimento ou, então, do ácido clorídrico. Com relação a doenças infiltrativas, a gente tem aqui as neoplasias, né? Neoplasias gástricas, elas costumam ser bem agressivas, tá? Então, a gente tem principalmente o adenocarcinoma ou o leiomioma ou o leiomiosarcoma, extremamente agressivo em cães. E nos gatos, principalmente o linfoma alimentar, tá? Os sinais clínicos incluem hiporexia, anorexia, né? Perda de peso crônica, anemia, vômito crônico. O ultrassom revela, então, pode revelar a presença da neoplasia, ou no caso do linfoma em gatos, a gente tem, então, uma perda da estratificação geral da mucosa estomacal, né? A endoscopia, ela auxilia muito, porque através da endoscopia a gente consegue visualizar a camada gástrica, visualizar a neoplasia e coletar a amostra para realizar a biópsia. Então, a biópsia é o diagnóstico padrão ouro das neoplasias, tá? E o tratamento se baseia em cirurgia paliativa ou, no caso do linfoma, a quimioterapia. Então, pessoal, as doenças gástricas e do esôfago também, elas cursam com muitos sinais e na maioria das vezes são sinais subjetivos, né? Às vezes é só um vômito que o animal está apresentando, esporádico, né? Então, a gente precisa aqui investir nos diagnósticos diferenciais, né? Investir no diagnóstico para tentar chegar o mais próximo possível do que está causando e poder tratar adequadamente antes de causar uma complicação importante, né? Então, a gente viu diversas doenças que podem causar complicações importantes, como, por exemplo, peritonite, perfuração gástrica, né? E o animal, a gente pode acabar perdendo nosso animal, nosso paciente, por conta disso. Então, é importante a gente sempre lembrar dos diagnósticos diferenciais na hora de que a gente está avaliando o animal com vômito ou regurgitação, né? E instituir um tratamento adequado para a gente tentar ter mais chances de sucesso. Aqui eu trouxe um pouquinho da bibliografia recomendada, né? Então, são várias doenças do sistema digestório, né? Eu só citei as mais comuns, mas precisa ter complemento. Então, os livros, né? O Jericó, o Nelson Couto, o Ettinger. E eu trouxe também aqui esse artigo, que é um consenso, tá? Do uso dos protetores gastrointestinais racional em cães e gatos, tá? Então, esse consenso, ele é de 2018, super recente, e ele fala sobre os principais protetores gástricos e como utilizar ele da forma correta, tá? Então, é importante porque a literatura muitas vezes pode estar mais atrasada, e esse consenso, ele que diz os trabalhos, né? Porque que uma dose é mais eficaz que a outra, ou um protetor gástrico é mais eficaz que a outra. Então, muita coisa mudou, tá, pessoal? Por exemplo, ranitidina não se usa mais, né? Eu nem citei ela na aula. A gente não tem mais utilizado a ranitidina como protetor gástrico, porque já existem estudos que comprovam que a ação dela pela via subcutânea, né, que é a principal dose, a principal via de administração, ela não possui efeito, né, benéfico. E a gente também está tendo muita dificuldade para adquirir ranitidina, porque ela foi associada com a presença de neoplasias em humanos, né? Então, as farmácias elas não estão mais produzindo. Então, a gente tem ali nesse consenso dizendo por que a ranitidina caiu em desuso, né? E outros medicamentos, por exemplo, o omeprazol, a gente tem usado agora BID, não mais CID, né? O sucralfato, ele entrou como um potente protetor gástrico, né? Então, é interessante que vocês leiam esse consenso. Então, obrigada, pessoal, e até a próxima aula.